Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês como fazer bases para a parede e escrever lindas mensagens. Sonhe, viva com paixão, tenha fé, viva em paz. Vamos começar escolhendo várias formas. Pode ser de isopor, de plástico, bandejinhas, pratos e inclusive a própria tampa de potes. A medida do gesso são sempre 2 medidas de gesso para 1 medida de água. Observem que a textura do gesso não é tão dura e nem tão molezinha. Ela pode ser colocada diretamente na forma. Para fixar na parede, utilizo o plástico que vem no pão. Sempre uso 2, entrelaçando para que fique bem firme. Aqui quero mostrar que não é necessário ficar lavando a vasilha. Podemos recolocar gesso e água, misturar novamente e fazer outra forma. Assim, temos uma produção rápida com vários formatos. Devemos deixar o gesso bem arrumadinho, dar uma batidinha, porque quanto mais certinho ficar, melhor, não é necessário lixar tanto. Basta centralizar o arame na forma como for para colocar na parede. Essa tampinha do pote é menorzinha, então não vou colocar o arame. Vou preferir utilizar imã depois. Aqui mudei a vasilha porque vou colocar um pouco de corante. Podemos misturar o gesso e deixá-lo cru, como é o caso. Ou podemos também adicionar um pouco de corante. A quantidade de corante vai fazer com que a peça fique mais escura, né, um amarelo escuro, ou um amarelo clarinho. No caso, quero um amarelo bem clarinho. A vantagem do corante é que não precisa pintar. Podemos utilizar a cor de corante que quiser, verde, vermelho, azul, amarelo, e podemos também misturá-los, obtendo novas cores. Basta usar a criatividade. Observem que estou mostrando o gesso hoje de várias formas para que vejam a textura. Sempre há comentários que encontrar o ponto do gesso é difícil. Então, revisando, para 2 copos de gesso, por exemplo, 1 copo de água. Devemos deixar secar. E qual é o ponto para desenformar? Vocês vão observar que o gesso ele esquenta um pouquinho, e então é a hora de desenformar. Desenforma muito fácil, como podem ver. As formas em isopor são bem fáceis. As de plástico demoram um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho de paciência, mas também sai facilmente. Vocês observaram que não untei com nada as formas. Coloquei o gesso direto no isopor e o gesso direto no plástico. O vídeo está sem cortes para que realmente consigam reproduzir as peças. São peças simples com baixo custo, mas que vendem muito bem, justamente porque não tem parecidas no mercado. E podemos escrever as mensagens que quisermos. É um tipo de trabalho que recebe sempre encomendas. E a melhor parte é que podemos vender em quantidades, para empresas, lojas, casas de festas. Podem observar que é possível formar peças de vários tamanhos e preços. E isso facilita muito a negociação com o cliente. E se você acha difícil escrever direto na peça, podemos utilizar as letras em biscuit, que também já foram mostradas aqui no canal. O importante é explorar a criatividade e adequar a habilidade de cada um de nós.
Caso a forma escolhida tenha alguma marca ou alguma coisa escrita, não se preocupe, basta lixar direitinho que some. Depois de todas desenformadas, podemos pegar uma lixa e então tirar o excesso. Como disse, quanto melhor na hora de colocar o gesso na forma, mais fácil depois para lixar, porque fica bem pouquinha coisa. Bem rapidinho, é só acertar mesmo. E se você ficou até aqui, aproveita, curte, compartilha, comenta. Uma outra forma bem rápida de retirar o excesso é com a tesoura. A tesoura facilita bastante e depois basta utilizar a lixa para acertar. Vocês podem observar que a tesoura é uma mão na roda, porque rapidinho acerta a peça. Esse prato, por exemplo, tem a marca do prato escrita, como podem aí observar. É só dar uma lixadinha, rapidinho, some, fica perfeito. Com as peças secas e prontas, é hora de começarmos então a pintar. Vou pintar de maneiras diferentes, para que observem que temos várias formas de pintar também. Aqui vou utilizar a tinta PVA misturada com corante azul. Vocês podem observar que é uma tinta que cobre perfeitamente a peça. O arame também deve ser pintado, para ter um acabamento bonito. Essa tinta seca bem rápido. Devemos pintar tanto a parte de trás quanto a parte da frente. A tinta PVA de parede sai bem mais barata misturada com corante do que o potinho de tinta PVA para artesanato. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como misturar as tintas com corante. Essa peça já foi feita com corante no gesso. Observem que já está amarela. Então qual é a diferença? A primeira pintamos com a tinta PVA. A segunda não é necessário utilizar a tinta. Vamos colocar diretamente o verniz acrílico. O verniz acrílico, além de dar a durabilidade, garante um brilho muito bonito à peça. O verniz também deixa a peça mais forte, não quebra à toa. Como podem ver, a tinta deve ser colocada e depois o verniz. O trabalho é dobrado. Já o gesso com corante, podemos utilizar diretamente o verniz, tendo uma produção muito mais rápida. Aqui uma outra forma de pintar. Estou colocando o corante diretamente no verniz acrílico. Podemos utilizar várias cores para misturar com o verniz. No caso, escolhi o azul para que percebam que não há muita diferença entre a tinta PVA e depois o verniz ou o corante direto no verniz acrílico. Pintar com o verniz e corante é muito mais rápido do que pintar com a tinta PVA e depois o verniz. O acabamento também fica perfeito e cobre toda a peça de maneira uniforme.
A forma mais barata e rápida de pintar é o verniz acrílico misturado com corante. O verniz acrílico com corante também cobre a peça perfeitamente e tem uma secagem ultra rápida. O segredo para a fixação da tinta no gesso, seja PVA, tinta acrílica ou o próprio verniz com corante, é que a peça esteja bem seca. Essa peça redonda vou pintar a parte de trás com o mesmo verniz acrílico misturado com corante. Na parte da frente, quero mostrar que podemos misturar as cores. Vou começar colocando aí as bordas em azul e no centro vou misturar o verniz acrílico com amarelo, o verniz acrílico com vermelho e podemos fazer as cores que quiser e misturar também da forma que quisermos. Outra observação é que podemos colocar a tinta, o verniz com corante, tanto com pincel como com uma esponjinha. Com a esponjinha também é bem mais rápido. Ou seja, podemos utilizar vários materiais baratos e fáceis de encontrar. Se não tiver essa esponjinha de artesanato, podemos utilizar inclusive a esponja de louça. Então vamos revisar. Essa peça foi feita com gesso e corante e apenas envernizada. Aqui temos a peça com tinta PVA e verniz. A redonda com verniz acrílico e várias cores. E por fim, a com verniz e corante. Aqui, pessoal, vamos utilizar um hidrocor para fazer o rascunho. Não se preocupem, caso erre, basta pegar um paninho úmido, passar que sai e escreva novamente. Aí está apenas o rascunho. Agora, com a caneta para tecido acrílica, vamos cobrir a letra. A tinta da caneta para tecido também sai com um paninho úmido, mas aí tem que limpar logo, porque senão ela fixa. Podem reparar que apenas com a caneta para tecido fica nítido. Agora vou utilizar a tinta Alto Relevo 3D e vou cobrir a letra com pontinhos. Os pontinhos devem ter espaços entre eles. Vamos cobrir todas as letras com os pontinhos. É importante não fazer um pontinho muito grande, porque senão a tinta pode escorrer. A tinta em alto relevo dá um ótimo visual, porque ela fica realmente em destaque. Para finalizar a peça, podemos usar a nossa criatividade. Podemos colocar tinta também ao redor. No caso, escolhi essas borboletas feitas em biscuit e vou colá-las na peça. Temos no canal o vídeo das borboletas, caso queiram aprender. A cola utilizada é a Tec Bond 793. Após colarmos as borboletas, vou passar, isso daí é cola transparente com glitter. Coloquei glitter de várias cores, misturei com a cola transparente e estou passando nas borboletas para dar um brilho, um destaque bonito. Observem que é bem rapidinho, mas no final garante um visual bem legal e brilha, reluz também. E está pronta a nossa primeira peça. Nessa peça redonda, que foi pintada com várias cores em verniz, acrílico e corante, vamos novamente repetir o mesmo processo. Com a canetinha, vamos fazer o nosso rascunho, passar então a nossa caneta para tecido. Aqui estou escrevendo paz. Como a peça é mais escura, vou utilizar a tinta Alto Relevo 3D branca. Devemos sempre fazer um jogo com as cores, para que não fique nem muito escuro, nem muito claro. Deve sobressair, principalmente a mensagem.
Devemos fazer os pontinhos deixando sempre espaço entre eles. Nessa peça, quero aproveitar para mostrar que podemos utilizar duas cores ou mais. Nesse caso, vou intercalar o branco com o amarelo. O amarelo também é a tinta alto relevo 3D. Podem observar que fica bem bonito e delicado. Aqui escolhi o anjinho em gesso. Os apliques em gesso são muito bons. Podemos colocá-los em vários trabalhos. Temos no canal também o vídeo explicando e ensinando como fazer cada anjinho. Nessa peça retangular, vou escrever Sonhe. Aqui, pessoal, vou começar utilizando a cola verde, também alto relevo 3D. Depois que você pega a prática, é muito rapidinho fazer os pontinhos. Conseguimos fazer a peça em 15 e 20 minutos. E mais uma vez, vamos colocar os nossos pontinhos, deixando pequenos espaços entre eles. Bem, pessoal, eu vou aproveitar e compartilhar uma dica importante. A tinta em alto relevo 3D, bem como a cola colorida com glitter, eu utilizo sempre da marca Acrylex, porque não escorre, fica perfeita. Podem observar que assim fica um pouco sem graça, porque a peça é azul e a tinta é verde, então fica muito escuro. Agora vamos então utilizar a cola branca. Observem como fica diferente o visual. É muito importante saber jogar com as tintas, para chamar realmente a atenção. A mensagem precisa ficar em destaque. Quero chamar a atenção que aqui não estou usando o branco em alto relevo, e sim a cola branca colorida. O resultado é bem parecido, como podem observar. Para finalizar essa peça, escolhi os bebês. Os bebês também temos o vídeo no canal, feito passo a passo. Vamos colar com a cola 793 Tec Bond. E para finalizar, vou utilizar a cola glitter dourada e colocar pontinhos ao redor, como se fosse uma moldura. A cola glitter dourada também brilha bastante, dá um acabamento lindo e delicado. Olha que peça delicada, diferente e muito bonitinha. Os links estão na descrição. E agora, pessoal, mais um exemplo utilizando apenas a caneta para tecido. Nesse caso, não estou fazendo rascunho. E quero mostrar que também dá para apagar. Como disse, é só apagar em seguida, após o erro, que sai rapidinho. E reescreva. Nessa peça, vou utilizar apenas a tinta em alto relevo 3D. E vou colocar apenas a tinta branca. Aqui já fiz o pontinho um pouquinho maior. Após cobrir as letras, vamos apenas pegar a cola glitter, no caso é prata, e colocar ao redor para finalizar a peça. E mais uma peça pronta. Bem, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo,
mas, como disse, foi mostrado na íntegra. Espero que tenham gostado e que tenha contribuído e compartilhado. Com criatividade e vontade, podemos garantir um ótimo lucro todo mês. Até o próximo vídeo, pessoal!